Eu sou a Eurilene e irei falar sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles são importantes biomoléculas, conhecidas também como hidratos de carbonos, glicídios ou açúcares, formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São as biomoléculas mais abundantes na natureza e em sua maioria apresenta a seguinte fórmula, que é CH2O, como estamos vendo aí no nosso mapa mental. É importante ressaltar também que alguns carboidratos possuem outros elementos em sua composição. Por exemplo, nós temos a quitina, que possui em sua fórmula átomos de nitrogênio. Bom, os carboidratos, eles apresentam como principal função a função energética. Entretanto, os carboidratos possuem funções que vão além de garantir energia para as células. Essas funções estão relacionadas com a estrutura dos ácidos nucleicos e com funções estruturais. Por exemplo, no que diz respeito em relação à função estrutural, nós podemos citar a celulose e a quitina. A celulose é um importante componente na parede celular da célula vegetal, enquanto a quitina ela faz parte do exoesqueleto presente nos artrópodes. Os carboidratos eles também podem ser divididos entre três partes, que é os polissacarídeos, disacarídeos e os monossacarídeos. Os polissacarídeos, como vemos aí no nosso mapa, são polímeros compostos por centenas e por vários monossacarídeos. Os disacarídeos, eles são compostos por 2 monossacarídeos e os monossacarídeos, eles não podem ser hidrolisados em compostos mais simples. Quem conhece aí todo o processo da hidrólise sabe do que eu estou falando. Bom, também nós temos os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Mas se a gente for falar mais, digamos, de uma forma mais complexa sobre a classificação dos carboidratos, antes de começarmos a falar do simples e do complexo, nós podemos falar um pouco sobre os monossacarídeos. Por quê? Porque eles possuem em suas moléculas número de carbonos que são classificados, ou seja, os monossacarídeos eles são classificados de acordo com seu número de carbono. Então, os monossacarídeos mais simples são as trioses e eles possuem 3 carbonos em sua molécula. Após as trioses, nós temos as tetroses, que possuem 4 carbonos, e depois vem logo em seguida pentoses, que possuem 5 carbonos, e vem também hexoses, 6 carbonos e assim por diante. Os principais monossacarídeos são as pentoses, as hexoses, e entre as pentoses destaca-se a ribose, enquanto nas hexoses destaca-se a glicose. Também temos os carboidratos que são simples e os complexos. Os carboidratos eles podem ser classificados em simples e complexos, sim, e os simples eles são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, enquanto já os complexos eles apresentam um processo de absorção um pouco mais demorada. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples eles são formados por açúcares simples ou por um par deles, enquanto os complexos são formados por cadeias mais complexas de açúcares. São exemplos de alimentos que possuem carboidratos simples. Nós temos o mel, a rapadura, balas e doces em geral. E também, para exemplos de alimentos de carboidrato complexo, nós temos os pães, as massas, os feijões e as lentilhas. Bom, em relação à fonte de energia das moléculas, que os carboidratos é a principal fonte de energia das moléculas, a ingestão diária recomendada de carboidrato é de 50% a 60% do valor calórico total. E o carboidrato está presente nos produtos de origem vegetal. E nós temos exemplo no nosso mapa do mel. O mel ele é um carboidrato de origem animal. Bom, nós também temos alguns tipos de carboidrato, alguns importantes carboidratos. Nós temos a glicose, o amido, o glicogênio. Esses são apenas 3 de vários tipos. Temos a glicose, que é um carboidrato simples, e também o monossacarídeo mais comum. Nós também temos o amido. O amido é a principal substância de reserva de energia
dos vegetais, e o glicogênio, que é a principal reserva energética dos animais, e ele é formado pela união de várias moléculas de glicose. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre carboidratos. É bastante interessante e algo que a gente nunca pode se esquecer, é que o carboidrato é a principal fonte de energia das células. O metabolismo ele é muito importante para a reprodução da célula e também para o crescimento da célula. E esse metabolismo ele acontece com o consumo de energia. Como é que essa energia que é usada no metabolismo é fabricada? Então, a primeira grande fonte de energia vem através justamente dos carboidratos, que já foi falado anteriormente. E esses carboidratos, quando ele chega no corpo humano, ele passa por alguns processos. E nesses processos, resumidamente, ele no final se transforma em glicose. E essa glicose, ela passa por outro grande processo, que é o que nós vamos estudar agora, que é a respiração celular. A respiração celular pode ser dividida em 3 grandes fases. Nós temos a primeira fase aí no mapa mental, em azul mais clarinho, que é a glicólise. A segunda fase em um azul mais escuro é o ciclo de Krebs. E a terceira fase em verde escuro, que é a cadeia respiratória e produção de ATP. Certo? Então, nós iremos agora ver um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas. Né? A primeira etapa, que é a glicólise, ela pode ser resumida como a quebra da glicose e produção do piruvato. No mapa mental, vocês podem ver que tem uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula de 6 carbonos é a glicose. Essa molécula, ela passa por duas grandes fases. A primeira fase, que é a fase de investimento, onde é consumido 2 ATPs, e é nessa fase que a glicose ela se quebra e é transformada em 2 moléculas de 3 carbonos, que é ligada a um grupo fosfato em suas extremidades. A segunda fase é a fase de rendimento de energia. Nessa fase, essas moléculas de 3 carbonos, que foi fabricada na primeira fase, elas se transformam em piruvatos e é produzido também 2 moléculas de ATP e uma de NADH para cada molécula de piruvato que foi produzida. Resumidamente, a glicose ela se quebra em 2 moléculas, tá? Fazer um resumo geral sobre a fase da glicose. Ela se quebra em 2 moléculas de 3 carbonos que são ligadas cada a um grupo fosfato, que depois é produzido 2 piruvatos. E o produto disso tudo é 4 ATPs produzidos e 2 ATPs invertidos e 2 moléculas de NADH, ok? Essa é a primeira fase. Antes de passar pela segunda fase, que é o ciclo de Krebs, é preciso que esses 2 piruvatos que foram produzidos na glicose, eles passam por uma oxidação. O que basicamente acontece nessa oxidação é que nessa etapa, o piruvato, que tem agora 3 carbonos, ele é transformado em um acetil coenzima A. Ele se liga a uma coenzima A, e que é uma molécula de 2 carbonos ligado a uma coenzima A, né? Certo? E também nessa etapa é produzido NADH e é liberado um dióxido de carbono. Toda vez quando eu falar que é liberado um dióxido de carbono, isso significa que um carbono ele é retirado do processo, retirado da molécula. É importante destacar que a fase da glicose, que é a primeira fase, ela acontece no citoplasma, tá? No citoplasma da célula. Já essa oxidação do piruvato, ela acontece na matriz mitocondrial, que é já dentro da mitocôndria. E os dois outros processos da respiração também vão acontecer dentro da mitocôndria. Aí você pode se perguntar, né? Por que o piruvato tem que se transformar em acetil coenzima A? E a resposta é porque ele é um importante combustível
que será muito utilizado na próxima etapa, porque ele ativa o grupo acetil, que irá sofrer as reações no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, essa molécula que foi produzida na oxidação, ela passa por algumas etapas. Basicamente são 8 etapas que a molécula vai passar. Primeiramente, nós temos aí no mapa mental o ciclo de Krebs e logo abaixo nós temos um ciclo, né, onde tem algumas informações nele. E essas informações que nós vamos ver um pouquinho sobre elas. Primeiramente, logo no início, nós temos o acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A é o mesmo que foi produzido lá na oxidação, que nós vimos logo há pouco, né? E depois da produção da acetilcoenzima A, ela começa a fazer parte do processo de ciclo de Krebs. E nessa primeira etapa, esse acetilcoenzima A, ele se liga a mais 4 carbonos, que vai ser igual a o que nós chamamos de oxalacetato, que é igual ao citrato, onde ele vai liberar a coenzima A, então vai se transformar basicamente em um citrato. Depois do citrato, na segunda etapa, esse citrato ele é convertido em um isocitrato, que é a remoção e a adição de água. Nessa etapa acontece a remoção e a adição de água. A terceira etapa, esse isocitrato que foi formado na segunda etapa, ele libera dióxido. Então, como eu já falei, quando eu falo que é liberado dióxido, estou dizendo então que um carbono foi expulso, que um carbono foi retirado da molécula. Então agora nós temos só 5 carbonos. E esses 5 carbonos ele é chamado de alfa-cetoglutarato. E também é produzido NADH e liberado dióxido de carbono, como eu já falei. A quarta etapa, na qual faz parte o alfa-cetoglutarato, ele vai ser oxidado, ele vai liberar dióxido de carbono e os 4 carbonos, que será agora, né, que eram 5 na terceira etapa, e agora são, como ele foi oxidado e liberou o dióxido de carbono, ele vai ter agora 4 carbonos que irão se ligar a uma coenzima A. Então agora o nome dele será succinilcoenzima A. Nessa etapa também é produzido NADH. Sabe, é interessante vocês perceberem que toda vez que a molécula ela passa por uma pequena transformação ou qualquer tipo de transformação, o nome dela vai mudando. Então é importante destacarmos isso no ciclo de Krebs. Na etapa 5, nós temos o succinilcoenzima A, na qual a coenzima A ela é substituída por um grupo de fosfato, ok? Esse grupo de fosfato ele vai fazer a parte agora dessa molécula e o nome dela será agora succinata. Como vocês podem ver aí no ciclo, o nome dela agora é succinata. Ok, a sexta etapa, o succinato que foi produzido na quinta, ele é oxidado e é transformado em fumarato. Nessa etapa também é produzido FADH2. A sétima etapa, na qual é adicionada a água, o fumarato que foi produzido na outra etapa, ele é transformado em mutato, na qual também tem 4 carbonos. E a etapa 8, ela é nela é produzido outro NADH e o malato se transforma novamente em um axaloacetato, que nós vimos logo na primeira etapa, esse axaloacetato, que é a molécula do início. Então, esse ciclo de Krebs, ele inicia novamente. Então, o ciclo de Krebs, ele dá basicamente uma volta. Em uma volta, ele produz 3 NADH
e um FAD-H2 e um ATP ou GTP, além de liberar dióxido de carbono, como nós já vimos. Em geral, o ciclo de Krebs ele pode dar 2 voltas em geral. Então, esse é o ciclo de Krebs, é o que acontece no ciclo de Krebs de forma bem resumida. No ciclo de Krebs, a acetilcoenzima A, resumindo aqui novamente, a acetilcoenzima A ela irá passar por uma série de reações e ela guarda a sua energia na forma de NADH, NADH2 e ATP. Mas afinal, já falei aqui sobre o NADH, o FADH2, mas o que eles são? O FAD e o NAD, eles são transportadores de elétrons, na qual eles transferem os seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons e com a fosforilação oxidativa, que é a próxima etapa e última etapa da respiração celular, eles irão originar grande quantidade de ATP. Então, eles são muito importantes para esse processo. Destacando aqui o NAD+, ele é um transportador de elétrons, como eu já falei, e quando ele capta elétrons, ele também ganha um ou mais átomos de hidrogênio, passando então para a forma de NADH. Então, quando vocês verem no ciclo de Krebs aí, quando eu falar em NADH, vocês já sabem que ele está ganhando, ele captou um elétron e ele também ganhou um ou mais átomos de hidrogênio, passando para a forma NADH. Agora vamos para o terceiro e grande último fase da respiração celular, que é a cadeia respiratória e a produção de ATP. Vamos destacar nessa fase a fosforilação oxidativa. Toda vez quando falar em fosforilação, vocês têm que ter em mente, nós temos que ter em mente, que é perda de elétrons. Então, fosforilação é perda de elétrons. Os componentes desta fase é a cadeia de transporte de elétrons e a quimiosmose. Vamos ver sobre cada um desses. A cadeia de transporte de elétrons é nela que os elétrons passam de uma molécula para outra. E nessa cadeia nós temos proteínas, nós temos moléculas orgânicas e os elétrons eles ficam se movendo de uma cadeia para outra, como se fosse uma reação redox. E nesse caso eles produzem, nesse movimento, eles acabam produzindo um gradiente de prótons que captura a energia que é liberada na próxima etapa, que é a quimiosmose. A quimiosmose, resumidamente, é a produção de ATP por meio da energia que foi armazenada na primeira etapa, mais especificamente no gradiente. Então, vamos resumir aqui de uma forma bem simples para o vídeo não ficar muito extenso. A primeira etapa nesse processo vamos resumir esse processo todo em apenas 4 etapas. Primeiro, a entrega de elétrons para o NAD e FAD-H2, ou seja, eles voltam a ser NADH+, e FAD, eles voltam a ser o que eles eram antes. E o outro processo, a outra etapa, é a transferência de elétrons e bombeamento de prótons, ou seja, é a formação do gradiente eletroquímico. A outra etapa é a divisão de oxigênio, formando água. Nessa etapa é muito importante porque ele forma água. E elétrons eles se ligam a moléculas de oxigênio, que se dividem ao meio e se juntam a um H+, formando então a água. E o outro processo é a síntese de ATP, causado pelo gradiente. A síntese de ATP ela acontece porque os íons H+, eles fluem do gradiente para a matriz, passando então pela enzima de ATP sintase. Nesse processo é produzido vários ATPs, nele que é produzida a maior quantidade de ATP em todo o processo. Então é isso sobre a respiração celular. Nós temos a glicólise, que é importante destacar, eu acho que eu não falei sobre isso,
Na glicólise, não necessariamente é preciso que haja oxigênio. Ela pode acontecer também por meio da fermentação. Já nos outros processos, é necessário que tenha oxigênio para que o processo aconteça. Então, a glicólise, resumindo um resumo geral aqui de todo o assunto, a glicólise ela é o açúcar de 6 carbono que se transforma em ATP e NADH+, e NADH, na qual acontece por meio de reações químicas e de moléculas de piruvato. A oxidação do piruvato ela vai para a matriz mitocondrial, na qual se produz moléculas de 2 carbonos ligadas à coenzima A, onde depois liberado dióxido de carbono e é produzido também NADH. O outro, que é o ciclo de ácido cítrico, a acetilcoenzima A, que foi fabricada na oxidação, ela se liga a uma molécula de 4 carbonos e passa por várias reações. Como nós já vimos, o ciclo de Krebs ele passa por várias reações, produzindo uma molécula final. Nesta etapa também é produzido ATP, NADH e FADH2, muito importante para a próxima etapa, que é a fosforilação oxidativa, na qual o NADH e o FADH2 liberam seus elétrons na cadeia transportadora de elétrons, voltando a serem puros novamente, nascerem na forma de NAD+, e FADH2, e quando na cadeia os elétrons eles liberam energia para jogarem os prótons, que depois voltam por meio de uma enzima, que é a ATP sintase, produzindo assim então ATP. No final, o oxigênio recebe elétrons e produzem água. Então, resumidamente é isso sobre a respiração celular, sobre os outros assuntos que foram falados neste vídeo. Espero que tenham gostado e que tenham entendido sobre como acontece todo esse processo. Olá pessoal, me chamo Wilder. Boa tarde para todos. Eu vim apresentar aqui uma microaula sobre metabolismo dos carboidratos da nossa professora Jaque e da nossa disciplina de bioquímica. Então, quando a gente vê esse metabolismo dos carboidratos, a gente pensa logo que quando a gente está alimentado e quando a gente está em jejum. Quando a gente está alimentado, quer dizer que a gente acabou de comer e o nosso corpo vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer a digestão, lá na fisiologia a gente vê a digestão e tal. E quando o nosso sangue começar a absorver, na verdade, as células, como a glicose, essa glicose vai entrar para o nosso sangue. Então, no nosso estado alimentado, a gente tem uma alta concentração de glicose no sangue. Então a concentração de glicose no sangue vai ser altíssima. Beleza. O que o meu organismo vai fazer com essa glicose? Ele vai pegar essa glicose, as células dos meus tecidos vão absorver essa glicose do sangue. E para que elas absorvam essa glicose, elas precisam de um sinal. Alguém tem que avisar as minhas células que elas precisam absorver essa glicose. Quem vai enviar esse sinal é o pâncreas, em forma de um hormônio que é a insulina. Então a gente vai ver que o pâncreas é uma glândula mista lá do nosso tecido epitelial glandular, que o pâncreas é uma das glândulas mistas que tem a função endócrina quanto a função exócrina. Na função endócrina a gente tem essa produção da insulina. Essa insulina ela vai fazer com que as nossas células captem a glicose. Então a função da insulina é avisar as células para captar a glicose. E aí, consequentemente, o meu organismo vai começar a retirar, as minhas células vão começar a retirar essa glicose do sangue e vão usar nas células. Como que a gente usa essa glicose? Através da respiração celular, que a gente viu lá na citologia, lá nas mitocôndrias. Então você vai pegar essa glicose e vai fazer respiração celular para gerar energia. Esse processo de respiração celular, ou seja, você vai utilizar essa glicose para gerar energia, e aí aos poucos o teu organismo vai usar pouca energia. Então você vai fazer aqui o exemplo que você acabou de comer
um prato de macarrão e foi dormir. Então você utilizou pouca energia. Então o que você vai fazer com essa energia? Você vai estocar essa energia no processo que a gente chama de glicogênese. Então, ou seja, eu vou estocar a minha glicose na forma de glicogênio. Glicogênese é formar a glicose, reservar a glicose na forma de glicogênio. E esse glicogênio é a forma como as nossas células animais, as células animais que a gente tem, reservam essa glicose, essa energia. Beleza, então a gente faz glicogênese nas células do fígado, do músculo, principalmente para reservar essa glicose. Ok, se eu reservei isso, meu organismo está lá tranquilo, não precisa de mais nada, eu fico um tempão sem me alimentar, eu começo a entrar no meu estado de jejum. 3 horas depois do meu estado alimentado, sem não comer mais nada, a gente começa a entrar no estado de jejum, que é quando não entra mais alimento no nosso organismo. E aí o que acontece? Meu organismo vai começar a ter baixa concentração de glicose no sangue e baixa concentração de glicose no sangue no estado de jejum. E o que o nosso organismo vai fazer? Ele vai dar um jeito de pegar glicose. Como que eu vou fazer isso? O meu pâncreas vai receber esse estímulo de baixa concentração de glicose no sangue e vai mandar produzir um hormônio chamado glucagon. Esse hormônio glucagon, ele vai fazer o efeito inverso da insulina. A insulina manda as células captar a glicose, o glucagon avisa as células para elas produzirem a glicose. Ou seja, para elas liberarem glicose no sangue. E como é que minha célula vai liberar a glicose? Ela tem 2 métodos. Primeiramente, ela vai fazer uma glicogenólise. Olha, presta atenção, quebra do glicogênio. Então a minha célula vai quebrar o glicogênio que a gente reservou no meu estado alimentado e vai quebrar para formar glicogênio. Quebrar para formar a glicose. Então a gente vai quebrar o glicogênio, formar a glicose e liberar no nosso sangue. Se isso não for suficiente, se a nossa reserva de glicogênio não for suficiente, a nossas células vai usar as reservas chamadas gliconeogênese. Preste atenção no nome, olha. Gênese, formação, neo, nova, e glicose. Então a gente vai formar nova glicose. A partir do que? A partir de ácidos graxos e aminoácidos, que é as nossas gorduras, né? A gente vai usar as reservas de gordura, ácidos graxos e os triglicerídeos. A gente vai quebrar em glicerol e ácidos graxos e a gente vai formar novas glicoses. Ou eu posso pegar meus aminoácidos, retirar o grupo amina e utilizar o aminoácido para formar a glicose. E aí a gente faz uma gliconeogênese quando utilizo as nossas reservas. Então, no estado alimentado, a gente faz glicogênese, armazena o excesso de glicose e na forma de glicogênio, e no estado de jejum a gente vai fazer glicogenólise para quebrar o glicogênio que a gente armazenou no estado alimentado, ou fazer gliconeogênese usando assim nossas reservas de gorduras ou proteínas, assim formando a nossa nova glicose. Então eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês e que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. Muito obrigado.